Show me the money. Fala pessoal, muito bom dia! Episódio ontem com Márcio Fontes e Marcos Mortari foi bem legal, né? Tenho certeza que você acompanhou e caso não tenha, tá lá no nosso canal, vale a pena. Bate-papo bem interessante quanto aos principais aspectos de preocupação aqui no Brasil, com a questão do risco fiscal, reforma tributária. Lá fora a gente falou muito sobre esse ambiente dos juros, então vale a pena, tá? Dê uma olhada lá depois. Se não agora, né, durante o fim de semana, quando for correr por aí, enfim, aproveite, põe o fone no ouvido e aproveite esse conhecimento que o pessoal se dispôs a compartilhar conosco. Agora, comentando aqui sobre o nosso Morning Call, né, hoje é sexta-feira, dia 10 de novembro, o Ibov ontem fechou uma leve queda de 0,12 aos 119.034 pontos, um dia marcado pela volatilidade. Pela manhã, o índice chegou a bater os 120 mil pela primeira vez desde agosto no intraday, e virou para queda no meio da tarde e fechou próximo da estabilidade. Durante a manhã, né, a gente viu um bom humor, principalmente com Petrobras e Vale, que seguiram presos às suas commodities, mas depois o mercado começou a virar, né? A própria Petrobras foi perdendo um pouquinho de força, o Brent começou a subir apenas 0,39, abaixo dos $80 o barril, e um importante movimento vindo do exterior que ajudou a apagar, né, esses ânimos foi a repercussão das falas do presidente do Fed, o Jerome Powell, em evento da FMI. Ele sinalizou que a autoridade monetária pode voltar a subir juros caso julgue necessário. Teve também ainda uma notícia do Financial Times que apontou que um possível ataque hacker ao banco chinês ICBC tenha impactado a liquidação dos títulos do Tesouro americano, jogando as taxas para cima. E por fim, o leilão, né, do Tesouro também dos Estados Unidos, que teve uma das demandas mais fracas dos últimos tempos e foi uma grande decepção. Então, os yields dos Treasuries de 10 anos subiram ali 12,2% pontos base, né, para 4,63%, e a curva de juros aqui acompanhou o movimento. O dólar ganhou força frente ao principal índice ali, né, o DXY, avançando 0,3 na sessão, frente ao real o ganho foi de 0,67 a 4,94. A maior alta da sessão foi a Braskem, subindo 15,6%, repercutindo aquela notícia que a gente comentou da proposta feita pela ADNOC, né, de Abu Dhabi pela fatia da Novonor na petroquímica. E na liderança entre as perdas, empresas que apresentaram seus resultados, Minerva caiu 13,45%, enquanto Casas Bahia teve uma desvalorização de 12,3%. Olhando agora para a abertura, os futuros operam sem direção única em Nova York, dando continuidade aos movimentos de ontem. Desde que o Fed, né, manteve as taxas inalteradas na semana passada, os mercados ficaram cada vez mais confiantes de que o pico das taxas no país estava à vista, mas Powell deixou claro que a instituição não hesitará em subir se for necessário, né, e quer buscar uma taxa suficientemente restritiva. Na agenda de indicadores, agentes do mercado estarão atentos aos dados preliminares do sentimento do consumidor de novembro nos Estados Unidos para obter informações sobre a saúde da economia. E em Wall Street também ouvirá atentamente vários comentários de funcionários do Banco Central do país, que incluem ali a presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, o presidente do Fed de Atlanta, Rafael Bostic, e a presidente do Fed de Dallas, Lori Logan. Agora, aqui no Brasil vai sair já o IPCA, né? Então, quando a gente está esperando assim dados de inflação para saber a direção da economia, hoje vai ser um belo de um exemplo. O consenso da ELSEG previa uma alta de 0,29% na margem e de 4,87% na base anual. Quanto aos números de abertura, Dow Jones sobe 0,09, mas o restante das bolsas todas operam negativo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, tá? Futuro do S&P cai 0,06, do Nasdaq 0,19, na Europa as bolsas recuam ali, variando entre 0,2% até 1,3% de queda, como o caso da Bolsa do Reino Unido. Nas commodities, o Brent sobe 0,9 para $80,73, enquanto isso o minério de ferro teve uma alta de 2,56% lá em Dalian, atingindo agora $131,86, na expectativa de que Pequim acelere a emissão da dívida, o que pode estimular a atividade do setor de infraestrutura. Em Singapura, altas também, tá? De 1,24 ali no contrato futuro. E quanto às criptos, o Bitcoin cai 0,68, um pouquinho abaixo dos $37 mil. Por outro lado, o Ethereum sobe quase 10% para 2.100, tá? Então, o Ethereum subindo aí já quase 18% nos últimos 7 dias. Indo adiante no noticiário, teve resultado de várias empresas importantes, entre elas de Petrobras.
anúncio de um dividendo de 17,5 bi, tá? Isso juntando ali, né, dividendo e JCP, que serão pagos com base nesse exercício de 30 de setembro de 2023. E ainda ontem a empresa propôs um investimento de mais de 100 bilhões de dólares entre 2024 e 2028, um aumento de cerca de 28% em relação ao último plano, que foi de 78 bi. Agora, comentando sobre o resultado, né? O BBI disse que o pagamento de dividendo foi superior à estimativa que eles tinham em 500 milhões de dólares, principalmente devido a um CAPEX menor do que o esperado. A empresa revisou seu guidance de produção de petróleo, né, em 100 mil barris por dia para 2,2 milhões agora, o que já era esperado dada a forte produção do terceiro TRI. O CAPEX foi revisto para 13 bilhões, antes de 16 bi, que era anteriormente. E o BBI disse que acredita que essa combinação de fatores deve agradar o mercado, pois favorece o pagamento de dividendos complementares em 2024, né, com resultados ficando praticamente em linha ali, o EBITDA em 13,6 bilhões de dólares. O Free Cash Flow to Equity, né, o fluxo de caixa ali para os acionistas, voltou a ser sólido em 6,2 bi, com um rendimento de 6,4% no período. Então, em linhas gerais, assim, o mercado aparentemente recebeu bem, apesar de não ter sido um resultado muito surpreendente, e as ações sobem ali por volta de um pouco mais de 1% no pré-mercado de Nova York. Já o Bradesco apresentou seu resultado, aparentemente conseguiu deixar para trás a pior fase do ciclo de crédito, porém ainda demonstrando uma fragilidade muito grande, né? Por exemplo, o ROI saiu dos 11,1% no segundo TRI, foi para 11,3%, então ainda, né, é extremamente baixo para os padrões históricos do banco, embora tenha apresentado uma melhora. Do lado positivo, a inadimplência acima de 90 dias total caiu para 5,6%, estava em 5,7% no segundo TRI. O indicador de curto prazo, né, enfim, melhorou mais, de 4,4% para 4,1%. Além disso, o NPL Creation, né, o surgimento de novos empréstimos com problema caiu para 9 bilhões 987 milhões de reais, um patamar semelhante a de um ano atrás. Fato é que a gente olhando assim em linhas gerais, né, para o que o pessoal tem dito em relação ao resultado, uma tendência de melhora, mas ainda com resultado fraco, tá? Essa foi a leitura aí para o Bradesco. E por fim, IRB registrou um lucro líquido de 47,7 milhões de reais no terceiro trimestre, frente a um prejuízo de quase 300 milhões, né, no ano passado. E quando considera o acumulado dos 9 meses desse ano, o IRB tem um lucro de 76 milhões contra um prejuízo de quase 600 milhões que tinha no mesmo período do ano passado. Então o negócio foi melhorando, o índice de sinistralidade caindo, né? A gente vê o prêmio emitido aqui no Brasil com um decréscimo de 3,7% na comparação anual, mas em linha com a estratégia de limpeza da carteira, com descontinuidade de alguns contratos, enfim. A gente viu também uma queda expressiva, né, no exterior para esse prêmio emitido, agora de 56% na comparação anual. A companhia apresentou suficiência do patrimônio líquido em relação ao capital mínimo requerido no montante de 589 milhões. Assim, portanto, o patrimônio líquido ajustado correspondia a 150% do capital mínimo requerido na data. Agora fica a dúvida, né, porque ela vai ter que pagar debêntures aí nos próximos dias, no dia 15 de outubro, no valor de 487 milhões de reais, com pagamento, naturalmente, a margem né, se reduziu, mas o indicador ainda apresenta suficiência e a empresa disse que vem implementando medidas para sua recomposição. E essas são as principais notícias de hoje. Um bom dia, bons negócios e até mais. Tchau, tchau.